Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à palavra de Deus. Você está feliz com o Senhor, irmãos? Glória a Deus. Você já falou com o seu Deus hoje? Você está olhando só para o Senhor, irmãos? Louvado seja Deus. Deus é fiel, irmãos. A palavra de Deus, ela é suficiente para nos ensinar sobre Deus, para nos dar alívio à nossa aflição, para nos dar suporte enquanto nós mais precisamos. E nós às vezes não usamos dessa ferramenta. Ela é alimento para a nossa vida. Ela é sustento espiritual para a nossa vida. Atos capítulo 7, versículo 54 até o versículo 60. Louvado seja Deus. Diz assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apredejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apredejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Todos podem sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje eu quero meditar com a igreja do Senhor aqui presente sobre o exemplo de Estevão. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos imitar os bons testemunhos, os bons comportamentos. Os bons exemplos devem ser imitados e os maus exemplos devem ser rejeitados. O próprio Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então aqui nós encontramos aqui Estevão. A Bíblia diz que Estevão, ele era um diácono que foi levantado pela igreja para servir as mesas. Só que ele não se via apenas como diácono, mas ele também pregava a palavra de Deus. Se nós formos observar o exemplo desse homem, com certeza nós iremos aprender muitas coisas. O Estevão era um homem de exemplo. Se tem uma palavra que resume a vida dele, é que ele era uma pessoa cheia. Ele era cheia da graça de Deus, ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de sabedoria, ele era cheio do conhecimento da palavra de Deus. A sua vida era um exemplo. Suas palavras era diferente de suas obras. Ele tinha uma vida irrepreensível. As suas palavras, ninguém resistia às suas palavras, porque suas palavras eram cheias do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Estevão, ele foi o primeiro mártir de Cristo. O que é mártir? Ele foi o primeiro a morrer pelo nome de Jesus Cristo. A palavra, ele foi testemunho de Cristo. A palavra testemunho quer dizer que sacrifica a sua vida para o Senhor. Ele deu a sua vida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele foi levado
ao sinédrio para ser julgado por crimes que ele não cometeu. Ele foi levado ao sinédrio, foi levado aos homens, porque ele estava pregando a palavra de Deus. O nome Estevão significa coroa. E Estevão, ele, no final da sua vida, ele recebeu a coroa da vida, porque ele testemunhou de Jesus Cristo até o fim da sua vida. E nós aprendemos aqui, exatamente nesse versículo 54 até o versículo 60, o momento final da sua vida, quando ele estava sendo julgado pelo sinédrio, e antes ele estava ensinando a palavra de Deus, mostrando para aqueles acusadores que achavam que Estevão estava pregando contra a lei, que Estevão estava blasfemando contra o nome de Deus, contra o templo, mas na verdade Estevão estava pregando a palavra de Deus, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, seguindo o exemplo de homens de Deus. Então, a Bíblia diz aqui que aqueles homens, sem a direção de Deus, apedrejaram Estevão. Mas nós aprendemos aqui com o seu testemunho, com o seu exemplo. E para resumir, e para ser bem direto, nós encontramos aqui nesses versículos algumas lições que nós aprendemos com este homem de Deus. Primeiro, nós aprendemos, irmãos, a ter foco em Jesus Cristo. Estevão, ele estava sendo acusado, e os homens que eram da sua própria terra, que eram seus descendentes, estavam com inveja, com raiva dele, e o apedrejaram. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus e viu Jesus Cristo na sua glória. Então nós aprendemos com ele, irmãos, que nós não podemos perder o nosso foco em Jesus Cristo. Esta palavra, ela nos ensina, irmãos, que o nosso foco tem que ser Jesus Cristo. Que você não pode se deixar embaraçar pelas coisas que acontecem com a tua vida. Que você não pode deixar se embaraçar pelas críticas, pela inveja, pela perseguição que acontece com a tua vida. Você não pode deixar que as coisas que acontecem com você atrapalhem a tua vida com Deus. Tire o teu foco em servir ao Senhor. Estevão, a Bíblia diz que ele, quando estava sendo acusado pelos seus descendentes, ele olhou para o céu, ele viu Jesus à destra de Deus. Então ele tinha uma visão totalmente diferente das pessoas. A visão dele não era a visão terrena, mas era a visão do céu. Ele não perdeu o foco em Jesus, irmãos. E é isso que a Bíblia diz, irmãos, para nós, que nós temos que ter nosso foco somente em Jesus Cristo. Se você, irmãos, não tiver Jesus Cristo como teu principal objetivo, como a tua principal fé, você vai embaraçar. As coisas que acontecem com você vai atrapalhar a tua caminhada cristã. As pessoas que andam ao teu redor, eles vão também embaraçar a tua vida, porque a Bíblia diz que nós temos que olhar somente para Jesus. Por exemplo, irmãos, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Foi isso que ele fez. O foco dele era Jesus. Ele não estava preocupado com as perseguições, ele não estava preocupado com as calúnias feitas contra ele, ele não estava preocupado com, lá naquele momento que estava próximo a morrer, isso não abalava ele, porque ele olhava somente para Jesus. Jesus, ele é o teu foco, irmãos. Jesus, ele tem que ser o teu foco. Se ele não for o teu foco, se ele não for o teu alvo, se ele não for o teu centro, irmãos, você vai perecer. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que quando Deus chamou Josué,
Josué, ele tinha uma grande missão, e grande, que era conduzir o povo de Israel, era substituir Moisés, que Deus tinha usado Moisés tremendamente para abrir o Mar Vermelho e outras coisas mais. E grande era a missão de Josué, e com certeza ele ia sofrer muitas dificuldades na sua vida, muitos embaraços. Moisés sofreu críticas, sofreu perseguições e sofreu situações difíceis. Com certeza também ele ia sofrer, e ele sabia disso. Mas Deus, quando chamou Josué, ele disse: Josué, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, olha para a missão, olha para o chamado. É o que a Bíblia diz para nós. Não podemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós temos que olhar para o nosso chamado. Nós temos que olhar para Jesus Cristo, irmãos. Ele é o nosso chamado, Ele é o nosso foco. Como é que eu entendo, irmãos, olhar para a esquerda e olhar para a direita? Eu entendo da seguinte forma: a esquerda, eu posso dizer que são os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Se nós olharmos para os nossos problemas, irmãos, e deixarmos eles atrapalhar a nossa vida com Deus, nós vamos fraquejar. E a direita, eu posso dizer que a direita são as pessoas que andam conosco, são nossos vizinhos, são nossos irmãos, que nós temos que entender, irmãos, que essas pessoas, elas são sujeitas a falhar com a gente. Elas são sujeitas a dizer uma coisa com a gente não gostar. Elas são sujeitas a dar um testemunho e a gente achar errado. E se a gente olhar para isso, nós vamos perecer. Quem eram que estava apedrejando Estevão, irmãos? Eram os seus descendentes, não eram pessoas estranhas, eram seus descendentes, eram pessoas próximas deles. Mas Estevão não levou em consideração as acusações, ele não levou em consideração as palavras ferinas, ele não levou em consideração todo o ódio que veio contra ele, porque ele olhava para Jesus Cristo, porque ele esperava em Jesus Cristo. Ele tinha uma missão que era pregar Jesus Cristo, que era fazer a vontade de Jesus Cristo, irmãos. E assim nós temos que fazer. O nosso foco é Jesus. O apóstolo Paulo disse: olha, esquecemos das coisas que para trás ficam e olhamos para o alvo. Quem é o nosso alvo? Quem tem sido o teu alvo, irmãos? Quem tem sido o teu maior exemplo? Irmãos, tem que ser Jesus. Se não for Jesus Cristo, irmãos, ai de nós. Se não for Ele o nosso maior exemplo, irmãos, ai de nós. Só que nós, seres humanos, temos o costume de olhar para as falhas dos outros e permitir que as falhas dos outros atrapalhem nossa fé. Se nós fazemos isso, é porque nós ainda não somos firmados em Jesus Cristo. Se nós fazemos isso, é porque ainda falta a gente ter foco em Jesus Cristo. Sabe o que Paulo disse, irmãos? Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Foi o que Estevão fez. Estevão, ele não tinha somente o nome de crente, mas ele era crente de verdade. A sua vida e suas obras andavam juntos. Seu exemplo, suas palavras conduziam com seu testemunho. E ele de fato demonstrava que ele estava vivo em Cristo, que ele estava morto para as coisas do mundo, para as perseguições do mundo, e que ele estava ressuscitado com Cristo. O foco dele era Jesus Cristo, irmãos. O foco de Estevão era Jesus Cristo e nas promessas de Jesus Cristo. Então você tem que olhar só para Jesus Cristo, irmãos. O teu foco é Ele. Eu fico muito triste. Eu não vou negar, irmão, eu fico muito triste quando chega uma pessoa para mim e começa a dizer: olha, eu vou sair dali porque fulano de tal está assim, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo, porque não sei o quê. Irmãos,
nós temos que entender, irmãos, que se nós olharmos para o defeito do outro, nós temos que entender que nós também temos defeito. Cristo disse, irmãos, olha, quando você for tirar a trave do olho do teu irmão, o agueiro do olho do teu irmão, se lembre que tirar primeiro a trave que está no teu olho. Então nós não podemos deixar, irmãos, que o testemunho ou alguma palavra de alguma pessoa, ou de algum irmão, ou testemunho de alguém afete a nossa vida espiritual, porque quem nos salva é Jesus Cristo. Quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Naquele grande dia que nós vamos estar no tribunal de Cristo, nós vamos dar conta de nós mesmos para o Senhor. Eu não vou dar conta da vida do pastor Zeca para o Senhor. Eu não vou dar conta da vida do presbítero Rondinei ao Senhor. Eu não vou dar conta da vida da igreja ao Senhor. Eu vou dar conta da minha vida ao Senhor. Você também vai dar conta da tua vida ao Senhor. Então, se nós não, irmãos, lutarmos para olhar somente para Jesus, quem vai perder somos nós. Certo, irmãos? Nós aprendemos com Estevão, irmãos, a importância de orar ao Senhor em qualquer circunstância. Estevão, irmãos, mesmo sendo perseguido, mesmo naquele momento ali de dor, para morrer, ele não deixou de orar ao Senhor. Ele orou ao Senhor e orou por si mesmo e disse: Senhor, recebe meu espírito. E também ele orou pelas pessoas que estavam lhe apedrejando. Ele orou pelas pessoas que estavam ali causando a sua morte. Então, irmãos, nós temos que entender, através do exemplo de Estevão, a importância de não deixar de falar com Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. Nós temos que sempre falar com o nosso Deus, nós temos que sempre orar, temos que sempre buscar a sua presença. E nós aprendemos aqui, irmãos, que quando nós buscamos a presença de Deus, nada nos abala. Quando nós buscamos a presença de Deus, irmãos, a nossa dor, a nossa angústia que aparece através das coisas, através de palavras de pessoas, e a presença de Deus é capaz de tirar toda a dor do nosso coração, de estancar toda angústia, todo o sofrimento. A presença de Deus é capaz de fazer isso. Então continue buscando a presença do Senhor, continue buscando a Deus. Você pode estar enfrentando o que você enfrentar, você pode estar passando perseguição, acusação, teu vizinho pode dizer para você: eu não gosto dessa pessoa, eu tenho raiva dela. Ore por ela. Foi o que Estevão fez, irmãos. Estevão orou pelos seus inimigos. Ele não estava orando aqui pelas pessoas ali que estavam elogiando: vai, Estevão, continua pregando, continue fazendo a vontade de Deus, tu és um homem de Deus, tu és uma bênção. Não, ele estava orando pelos irmãos, pelas pessoas que estavam acusando ele de ser blasfemador da palavra de Deus, acusando ele de ser contra a lei, de ser contra o templo. Ele estava orando pelas pessoas que estavam lhe acusando. Então nós aprendemos com Estevão, irmãos, a prática do amor verdadeiro. A Bíblia diz, irmãos, que ele orou pelas pessoas. A Bíblia diz que quando ele estava pregando a palavra, irmãos, aquelas pessoas não suportaram a sua voz, não suportaram ouvir, ao ponto de tapar os ouvidos de ódio e rilhar os dentes com todo ódio, com ira contra ele, e foram apedrejá-lo. Mas a Bíblia diz que ele orou pelos seus assassinos. O texto diz, e invocando diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Irmãos, a Bíblia diz em vários exemplos. Por exemplo, Jó, ele enfrentou tudo aquilo que nós conhecemos. Ele perdeu sua família, perdeu sua saúde, perdeu seus bens, perdeu tudo. E quando ele perdeu tudo, a Bíblia diz que seus amigos acusaram ele
dizendo que o que tinha acontecido com ele era porque ele estava em pecado. Em outras palavras, os amigos de olho sério, ele só pode estar em pecado. Ele só pode ter feito alguma coisa contra Deus, porque não tem como ele passar por tudo isso, ele está em pecado. Aquelas palavras feriram o coração de Jó, com certeza. Aquelas palavras magoaram o coração dele. Mas a Bíblia diz, em Jó 42, versículo 10, a Bíblia diz que o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Ele estava orando pelas pessoas que estavam acusando ele. A Bíblia manda a gente fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Eu fui chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser diferente. A Bíblia diz, irmãos, Cristo disse, olha, ouviste que foi dito aos antigos, orai, persegui os vossos inimigos, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orei pelos que vos perseguem. Nós temos que amar os nossos inimigos. E foi isso que Jó fez. Que Estevão fez. Ele amou quem estava lhe apedrejando. Enquanto aqueles homens estavam com todo o ódio contra Estevão, ele veio com todo o amor para eles. Ele fez uma oração: Senhor, não imputes a eles esses pecados. Estevão, ele era tão exemplo que ele imitou o próprio exemplo de Jesus Cristo, que quando estava morrendo na cruz, ele disse: Senhor, não imputes esse pecado. Ele falou: Pai, perdoais, porque não sabem o que fazem. Então Estevão, ele é exemplo para nós, exemplo de amar. E a Bíblia diz, irmãos, que o maior mandamento, 2 mandamentos, é amar o nosso Deus de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a si mesmo. Então, irmãos, na nossa vida, com certeza nós vamos encontrar pessoas que vão talvez ter inveja da gente, não gostar da gente, olhar a gente com outros olhos, mas nós temos que fazer a diferença. Nós temos que orar por essas pessoas, porque a Bíblia diz que nós temos que pagar o mal com o bem. Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E fazendo isso, a Bíblia diz, irmãos, Cristo disse que se nós amarmos nossos inimigos e orarmos para aquele que nos persegue, nós iremos demonstrar que nós somos filhos de Deus, porque o Filho de Deus faz a diferença. Nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos, que Jesus, ele é o nosso advogado. Irmãos, quando Estevão estava naquele momento já sendo morto, ele teve uma visão, olhou para Jesus, viu a glória de Jesus na glória de Deus, e ele estava em pé. Cristo estava em pé à direita de Deus. Foi a visão que Estevão teve. Então ali, irmãos, Jesus Cristo, ele estava sendo testemunha de Estevão. Ele estava sendo o advogado de Estevão naquele momento. Ele estava dizendo: Estevão, eu aprovo tudo que você está fazendo. Estava dizendo: Estevão, tu está passando por isso, mas eu estou contigo para defender você e para dar a você a recompensa que você merece. Jesus, ele é o nosso advogado, irmãos. Irmãos, aconteça o que acontecer, irmãos, seja fiel à palavra de Deus, seja fiel ao Senhor, porque Jesus, ele vai se levantar e dar a você a recompensa que você merece, de acordo com sua palavra. Jesus, ele era o advogado, foi o advogado de Estevão. E para finalizar, irmãos, quando Estevão viu Jesus ali à direita de Deus, ali mostra que Jesus estava sendo não só advogado de Estevão, mas também ele estava sendo o juiz daquelas pessoas que estavam sem a direção de Deus, matando um homem de Deus, matando um inocente. Então esse texto mostra que Jesus, ele hoje é o nosso advogado, mas um dia ele vai voltar não como advogado mais, mas vai voltar como juiz.
para julgar todas as pessoas. Ele vai voltar como um juiz para dar a todas as pessoas aquilo que elas de fato merecem receber. O apóstolo Paulo mesmo disse que Deus levantou Jesus Cristo, o varão aprovado de Deus, e naquele grande dia ele vai ser o juiz de todos. Eu gosto de uma comparação, irmãos, que um grande pregador, que o pastor Zeca conhece, e também o presbítero Ronei conhece, o nome dele é Paul Walsh. Não Paul Walsh não, é Paulo Júnior. E ele pregando, irmãos, a palavra de Deus, ele falou que Jesus, ele estava com uma mão, protegendo a igreja, e com a outra mão estava segurando a ira de Deus sobre as pessoas, sobre o pecado. Mas vai chegar um dia em que essa mão de Jesus, que está segurando a ira de Deus sobre as pessoas que estão pecando, desobedecendo, vai ser retirada, e Deus vai vir como juiz para julgar todas as pessoas. E naquele momento, irmãos, não vai ter mais essa historinha de que Deus, ele é amor. Deus, ele é amor. Deus, ele me ama. Deus, ele é amor. Ele jamais vai querer que eu sofra. Ele jamais vai querer que um filho dele vá para o inferno. Não, de verdade, ele não quer isso. Mas ele preparou o remédio para o nosso pecado. Ele preparou o remédio para livrar todos nós da condenação eterna. E esse remédio é Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus Cristo que Estevão estava pregando, a salvação em Cristo. E naquele grande dia, irmãos, quando o Senhor reunir todas as pessoas na sua presença, todo aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo, que recebeu a salvação e segue a Ele, ele vai ser livre da condenação. Ele vai ser livre da condenação do pecado. Mas aquele que rejeitou Jesus Cristo, aqueles que fizeram como fizeram ali aqueles acusadores de Estevão, rejeitaram a palavra de Deus, naquele grande dia, essas pessoas serão julgadas e no final serão condenadas. É por isso, irmãos, que nós não podemos mais perder o nosso tempo. É por isso que nós não podemos ir mais, irmãos, se deixando levar pelas coisas desse mundo. Não podemos mais permitir, irmãos, que as coisas desse mundo nos atrapalhem ao nosso serviço a Deus, porque a Bíblia diz, irmãos, que o soldado que luta, o soldado que batalha, não se embaraça em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que lhe chamou. Então quem lhe chamou foi Jesus Cristo. Não se embarace com as coisas do mundo, não se embarace com o pecado, não permita que as coisas dessa vida, irmãos, atrapalhem a tua caminhada com o Senhor, irmãos, porque vai chegar um grande dia, irmãos, que nós seremos julgados. Por isso que o pastor Décio sempre disse que não é mais tempo de perdermos tempo. Irmãos, eu não tenho vergonha de dizer para vocês, eu passei mais de um ano, irmãos, frio, como vocês sabem. Passei mais de um ano, comecei a vir para a igreja só uma vez no domingo, aí depois fiquei vindo para a igreja de 15 em 15 dias no domingo, depois passei a vir um domingo por mês, depois comecei a vir um domingo a cada 2 meses. Eu estava cada vez mais me esfriando, me afastando. Mas isso aconteceu, eu não culpo ninguém, eu não culpo o pastor, eu não culpo as pessoas, eu culpei a mim mesmo. Eu cheguei ao pastor e disse: pastor, eu estou assim, não é culpa de ninguém, é culpa minha mesmo. Mas, irmãos, eu estava nessa situação, quando eu ia dormir, irmãos, uma angústia grande no meu coração, e aquela voz: volta para minha casa, volta para minha casa. Se eu voltar hoje, tu vai para onde? Se tu morrer hoje, tu vai para onde?
E eu, meu Deus, eu tenho que voltar para a tua casa. Senhor, não estou satisfeito, eu não estou feliz, sem comunhão. Eu tenho que ter comunhão com a tua igreja, eu tenho que buscar a tua igreja. Então tomei uma decisão. Se eu não tomasse uma decisão, irmão, se eu me acomodasse, eu não ia mais vir para a casa do Senhor. E chegava um momento em que eu ia morrer de vez. Porque a tendência é cada vez mais se esfriar, se distanciar. E chegar a um ponto que não tinha mais jeito, mais força para buscar o Senhor. E toda vez que eu dizia, hoje eu vou para a casa do Senhor, sempre aparecia uma dificuldade. Vou não por isso. Vou não por aquilo. Eu vou depois. E cada vez mais eu estava morrendo. Mas o Senhor falou comigo. Volta. A angústia bateu no meu coração. Por isso que eu digo, irmãos, se a pessoa ela é um escolhido de Deus, irmãos, ela pode cair, ela pode falhar, mas ela vai voltar. Ela não fica satisfeita com o esfriamento, ela não fica satisfeita, não fica afastada. Ela quer voltar, ela volta, porque ela sabe que o melhor lugar é na casa do Senhor, porque ela sabe que o melhor lugar está na presença de Deus. Como diz o salmista, me alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor. Como diz o próprio salmista, que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Graças a Deus, Deus me deu forças para voltar a buscar a sua presença. Então eu digo para você, irmãos, não perca tempo, busque a presença de Deus. Você precisa buscar Ele. Não deixe que nada embarace tua vida, não deixe que as coisas da vida embaraçem você. Não deixe que as pessoas, não permita deixar de servir a Deus por causa das pessoas, por causa de falha de pessoas. Busque ao Senhor, busque Jesus Cristo. Ele é teu Salvador, é Ele que você tem que seguir, é Ele que você tem que buscar. Você não pode buscar o homem, você não pode buscar a igreja, é Ele que você tem que buscar. Porque uma coisa é certa, irmãos, o reino do Senhor está próximo, o fim está próximo, Jesus está voltando, isso é verdade. E a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Busque, olhe para Jesus, faça que nem Estevão, o teu foco é Jesus Cristo. O que você quer olhando para as pessoas, o que você quer olhando para a dificuldade, olhe para Jesus. Foi Ele que morreu por você na cruz. Foi Ele que derramou o seu sangue na cruz. Foi Ele que te deu a salvação. Não foi o homem, não foi o pastor, não é a igreja, é Jesus. Olha para Ele, confia nele, porque é Ele que vai te dar a vitória. A bênção vem dele, não vem do homem, não, é dele. Então busque a Jesus Cristo. Siga o exemplo de Estevão. Olhe para Jesus. Olhe para a promessa de Jesus Cristo. E você vai continuar firme até o fim. E nada, as pedras contra você não vai te abalar. As lutas, as aflições não vão te abalar, se você olhar só para Jesus Cristo. Amém? Palmas para o Senhor.